Tá tudo certo. Aí o microfone tá legal, Marcelo? O Está som? muito, muito bom o seu microfone. Então tá legal. Pessoal, um bom dia a todos vocês. Agora são 10h32, então a gente vai iniciando aqui a apresentação. Compartilhei os slides e a gente tem aqui o desafio. Parece que enquanto eu estava saindo para fazer o meu lanchinho, o Marcelo comentou que seria um desafio aí ver se eu conseguiria falar tudo da apresentação a tempo, né? A gente tem, na verdade, 1h10, vamos até 11h40, e certamente não há tempo para tudo, Marcelo, mas a gente vai fazer o melhor que a gente puder, né, para isso aí. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelas revisões aí do Marcelo, a Juliane Fischer também fez revisões para a gente. Obrigado pelas trocas de ideia com a Nath, que foi interlocutora também de algumas das ideias que a gente está apresentando aí. E aí eu tenho uma parte mais formal, o objetivo da apresentação aqui, inicialmente é um objetivo meu, né, pessoal, com essa apresentação para vocês, que é compartilhar essas respostas encontradas aí de temas que me instigam, que eu vou comentar, e estimular algumas reflexões para todos vocês. Tenho algum objetivo de aprendizagem também, né, que eu esperaria que ao final da apresentação fosse possível que vocês compreendessem as proposições que a gente fez ali no artigo, especificamente com essas correlações entre energia, vida, evolução, e a importância do parapsiquismo da interassistencialidade para a evolução, no caso principal no intermissivista. Até certo ponto, esse artigo é um chover no molhado total, porque eu não tenho exatamente uma descoberta, uma coisa assim, tipo, nossa, agora vamos ver uma coisa muito diferente, né? Isso não existe. Mas o que existe, e até esse slide eu inseri hoje de manhã, porque eu iria apenas falar, mas eu resolvi escrever, então ele não está nos slides que vocês receberam, mas eu acho que ele é bem relevante, né? Na verdade, o que eu queria falar para vocês era o que está nesse slide, né? O resto ali é um jeito de falar tudo isso. Mas, em primeiro lugar, pessoal, assim, eu tenho muitas dúvidas dentro da conscienciologia e que estão relacionadas a coisas muito essenciais, né? Diriam alguns básicas, como, por exemplo, as bioenergias, né? Quando você vai estudar no material da conscienciologia hoje, por exemplo, energia imanente, energia consciencial. Se vocês forem ao Projeciologia, 700 experimentos, DAC, os tratados, as principais referências, livros dos principais professores, além do professor Valdo, né, os principais autores da conscienciologia, você não acha uma boa definição. Na verdade, vou ser franco, eu não achei uma definição de bioenergia boa, né? Assim, completa. Né? Você não vai achar. Eu não achei. E aí, para falar bem sério para vocês, foram muitas aulas de vocês até e de outros professores em formação que eu assisti e que eu mesmo ficava na dúvida, mas afinal de contas, bioenergia, quando o professor Valdo está falando, ele está falando da energia consciencial, da energia imanente ou das duas? É o total delas, né? E isso você não acha muito claro. Eu, depois de muito investigar, olhar a sinonímia, né? Inclusive, bati um papo com o pessoal da enciclopédia, para ver qual era o critério que normalmente era utilizado pelo professor Valdo para fazer diferenciação. Tive que estudar antonimologia para chegar na minha conclusão, que eu posso compartilhar com alguma convicção, e ainda te digo que há dúvidas sobre isso, mas eu estou convicto até certo ponto, né? Mas quando a gente fala de bioenergia, está falando de imanente consciencial. Isso é da palestra, da apresentação agora, está no artigo também. Mas aí na mesma linha, e agora não vou entrar em todos os detalhes, que senão a gente vai falar 1 hora sobre isso, né? Mas o que é o fluxo do cosmos? Ele existe de fato, ele funciona, a cosmoética que a gente estuda, de fato, é esse fluxo do cosmos, né? Outra coisa maluca, com sim lúcida. Se você olhar, depois por curiosidade, vai dar um search nesses materiais digitais, por exemplo, dá um search no DAC, dá um search na enciclopédia da Conscienciologia, todo o verbete, sem exceção, tem a expressão consciência lúcida, né, da enciclopédia. E no DAC tem isso são centenas de referências à consciência lúcida. Aí eu pergunto para o Marcelo, e não precisa responder, Marcelo, só porque você está aqui na minha telinha, né? Para você ir pensando aí, mas quem é a consciência lúcida? Qual é a definição? O que é a consciência lúcida? O que é, afinal de contas? E, por incrível que pareça, essa definição existe, né? A mesma coisa para Recim e para Ressexes, né?
dúvidas como o que vem primeiro, por que uma vem antes que a outra, por que é fácil, por que é isso, né? Que vai depois para Tales e Tacon e que eu não vou tratar nesse artigo, ele é para o próximo, né? Aí outra coisa que sempre me incomodou muito, a consciência é mais do que energia. Eu escuto o professor Valdo falar isso desde a primeira vez que eu vi uma palestra dele. Foi lá atrás, né, há 20 e poucos anos. Isso aí foi, acho que em 90, 91, que eu vi a primeira palestra do professor Valdo, ou li alguma coisa dele, que ele já falava, né, que a consciência é mais do que energia. E aí eu olho para um gatinho, né, e vejo que esse gatinho ele é movido não pela consciência do gato, mas ele é movido pela sua genética, ele é movido pelos seus instintos, ele é movido por um monte de coisa que não é a consciência do gato, né? E aí eu vejo que, por mais que essa consciência seja mais do que energia, vamos entender bem quando, de fato, ela se porta de tal modo, né? Quando a gente se porta como consciência que é mais do que energia, ou quando a energia está mandando na gente. E quando eu digo energia mandar na gente, é qualquer coisa de fora que veio. Que mesmo outra consciência para mandar na gente ou para nos influenciar, é pela energia que ela o faz. Então, é a energia dessa outra pessoa que vem e afeta a gente, né? E aí, obviamente, como se dá, então, a evolução com todos esses caras aí, e o que é prioritário pensar sobre essas questões. Então, assim, pessoal, esse artigo está super conectado com o artigo do ano passado, né? Que é o artigo sobre a cicatriz do psicossoma, porque ali o estudo desse fenômeno, que não tinha intenção de virar, mas virou, né? Foi da pesquisa que aconteceu. O final desse artigo é o quê? É aprendizagem, né? A gente mostrou ano passado lá que tem fases do que a gente chamou de fenômeno da cicatriz do psicossoma. A última fase é aprendizagem. Some tudo, some ferida, some isso, some aquilo. E o que a gente fica? Fica com aprendizagem. E essa aprendizagem que fica é aprendizagem evolutiva. Mas aí a pergunta é, o que mais é aprendizagem evolutiva? Como ela se dá? O que a gente tem que fazer? Né? Ali, a professora Natália também está aparecendo para mim. Eu perguntaria para ela, o que você tem que fazer para você aprender? Né? No caso da professora Natália vai ser muito mais difícil e complicado. Mas o Marcelo vai chegar antes, curso intermissivo avançado, vai chegar lá, vai ver o que quer e vai contar para a gente. E isso é o que eu quis investigar. Mas o ponto é, eu tenho muitas dúvidas. Acho importante esclarecer, porque nós, professores de Conscienciologia, precisamos, em primeiro lugar, dessa autocrítica, autotares, desse autoenfrentamento que é, até certo ponto, conteudístico, e esse conteúdo é teático, ou seja, é só 1% a parte da teoria, tem os outros 99% para chancelar o que a gente aprendeu e demonstrar assim a nossa realidade ajuda para a aprendizagem dos nossos alunos. Então, vamos encarar já na largada isso daí, né? Tem um monte de problema para ser resolvido. Eu não acredito, sinceramente, que a gente hoje, em geral, os intermissivistas, entendem muito dessas coisas que estão aqui. Eu admito, pela minha própria experiência, com muito amor e carinho aos meus colegas intermissivistas, que são, para mim, o valor maior dessa vida, eu entendo que nós estamos no início do princípio do começo. Porque esse lance de entender essas coisas que estão escritas nesse slide, ele está bem compreendido nas comunexes evoluídas, avançadas pelos evoluciólogos, por exemplo, né? Quando a gente vai falar disso, está falando de evoluciólogo, semiconsciex, teleguiado, serenão mesmo, né? Esses caras estão entendendo bem isso aí. A gente está tentando pegar alguma coisa do negócio. Então, partindo desse ponto de vista, é que está desenvolvido esse artigo. Esse artigo é, na verdade, uma tentativa, né, de clarear. Eu vou entrar bastante nesse gráfico aí. É um gráfico que eu tenho um monte de curvas e um monte de coisas que não coloquei aí para não dar confusão, que fica feio, até, não dá para entender nada. Mas aí, assim, eu tenho uma tese, né? Eu tenho uma tese de mostrar como a interestencialidade, o parapsiquismo, a lucidez extrafísica se relacionam com a aprendizagem evolutiva. E, de novo, eu falei, eu vou chover um pouco no molhado, mas foi a investigação, o pessoal chegou nisso, né? E mostrar as relações disso com as nossas prioridades evolutivas ou prioridades de aprendizagem e tudo mais, né? Então, isso aí é muito importante, a tese. E essa tese parte de um essencial que, assim, você vai falar, pô, mas professor Williams, vem aqui assistir uma palestra introdutória, uma palestra que seria uma palestra, assim, para aluno de primeira vez, né? Eu não sei nem meu nome, entrei aqui, muito menos sei o que é Conscienciologia, então a gente ensinaria isso, né? Pois é daí que a gente vai partir, né? Então, de que consciência é realidade eterna, né? Não temos ideia exatamente de um início e de um fim. É lógico que pensar em um início é possível admitir. Em algum momento esse negócio tem que ter começado, né?
Pensamos assim, mas também não sabemos quando é que foi, quanto tempo foi, exatamente como foi, mas te digo até que nesse sentido a gente já está até com algumas suposições pelo problema do início. E o fim, sei lá quando é que é. Então, consciência, por enquanto, né, o Mega Pensene aí vem disso, consciência é realidade eterna. E ela é uma realidade eterna que sente, que pensa e que atua pelas energias, né? Aula 1, palestra básica, né, essencial da conscienciologia. A consciência é o seu verdadeiro eu. A consciência é sua maior realidade. A consciência é sua maior prioridade. A consciência é onde você precisa colocar as suas energias investigativas. É o principal objeto de pesquisa seu e a sua consciência prioritariamente. Não adianta querer falar porque assistência, porque o outro, você é o seu principal objeto de pesquisa. Agora, é claro que isso se dá através de uma série de processos que o outro é fundamental, né? Para a gente entender a gente mesmo, a gente entendendo o outro, a gente tem mais condições, né? E a gente entende o outro para ter um alinhamento com o fluxo do cosmos. A gente entende a gente mesmo para ter um alinhamento com o fluxo do cosmos, essa é a essência também da apresentação, a gente vai ver que alinhamento, né, que diabo de alinhamento é esse que a gente está falando, né? E a bioenergia, a minha conclusão, se eu fosse dar uma palestra hoje, seria essa. Então, bioenergias, né, são as energias imanentes, energias conscienciais, é tudo o que existe aí, fora a consciência, de fato, são essas energias, elas estão aí espraiadas no cosmos e elas dão sentido para todas as realidades, né? Então, se você olha, essas imagens são para tentar mostrar, né? Todas essas consciências e tudo que está ali ao entorno dessas consciências e essas imagens e tudo, né? A gente resume em consciência e energia. Se a gente fosse reduzir qualquer realidade, qualquer uma, isso a gente está falando no artigo, né? A sua substância essencial, né? A gente chegaria na consciência e na energia. É isso que a gente está querendo dizer com essas realidades. Venho testando isso e parece que é por aí mesmo, né? E esse lance evolutivo para nós, a gente pode medir agora no que está mais ao nosso alcance, que é a evolução do planeta Terra. O início do artigo, então, é assim que ele se dá. Tem uma parte ali do artigo, talvez ali uns 20% do artigo, 25%, que a gente está falando de biologia, né? Imagino que quem não gosta de biologia vai ler aquilo lá, vai achar até meio esquisito, mas é que aquilo já foi, como a gente falou, é um caderno de estudos, tá? Eu convido vocês a lerem o artigo, pensarem sobre ele, refletirem. Me esforcei muito em manter ele dentro de uma coerência interna com o corpus da conscienciologia, e se alguma coisa fosse escapar, eu falaria, isso aqui é o que estou pensando, né? Ainda que sejam descobertas pessoais, está super referenciado com o professor Valdo, com um monte de coisa lá. Mas o fato é o seguinte, pessoal, desse slide, né? Planeta Terra, faz quase 5 bilhões de anos que a gente está por aí, algo em torno de 4,6 bilhões de anos. É tempo pra caramba, né? E até os últimos, mais ou menos aí 300 mil anos, não tinha condição de nada da vida mais inteligente por aqui. A coisa era muito básica. O instinto manda, o instinto domina. Então, a gente está falando que praticamente 4,6 bilhões de anos de existência desse planeta, o que mandou foi a energia. Pensa comigo do que a gente está querendo dizer aqui. Vê se você consegue montar, né, cognitivamente, autocognitivamente, o que representam 4,6 bilhões de anos, né? E a energia mandando nos seres vivos que aqui renasciam, a não ser que fossem seres vivos já da desperdicidade para frente. Isso aí é um outro bate-papo, pode aparecer aí no meio da nossa conversa de hoje. Mas, nesses 4,6 bilhões de anos, a gente seguiu códigos muito claros, muito específicos sobre a gente mesmo, né? E aí a evolução mesmo, do jeito que a gente fala, autoconsciente, a da consciência lúcida, como a gente gosta de falar, né, que vai entrar aí no meio do caminho, ela se dá mesmo quando a gente começa a poder ter a autoconsciência, né? E exceto se os dinossauros não ficaram autoconscientes em algum momento, se alguma coisa aconteceu aí e não está registrada na história, mas é o que tudo indica, a autoconsciência no planeta Terra é algo relativamente novo, porque foi agorinha, do ponto de vista de tempo geológico ou de tempo do universo, nem se fala, né? Foi um instante, né? E aí, é muito legal pensar, né? Tem uma frase do professor Valdo no DAC, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que ele diz o seguinte, que em uma vida humana, né? E aí vamos entender aquela vida que a pessoa, por exemplo, viveu 70 anos, né?
Eu vou pegar o caso do David ali, que também está aqui na câmera. Então, o David, né? Vamos supor que o David vai viver até os 95 anos. Então, em uma vida humana, o David vai reproduzir toda a sua trajetória evolutiva, todo o seu périplo evolutivo, né? Tem uma frase lá no DAC do professor Valdo que diz isso, e eu concordo. Por que vai repetir? Porque a Consim, antes do serenão, depois vamos chegar nesse trem aí, mas a Consim, antes de ser serenona, ela passa pelo restringimento intrafísico dos renascimentos com aquele apagão de lucidez, né? Então vamos pegar a Consim agora, uma típica Consim aí, 25, 30, 40% de evolução, ela renasce, ela tem aquele apagão consciencial do renascimento, ela tem o esquecimento das coisas, vem o cérebro novo, não tem sinapse, vai refazer sinapse, e é como se fosse aquela consciência amoreira, né? É uma espécie de pré-vida, né? Aí está a analogia da coisa toda, né? Então, quando você nasce, é tipo uma amoreira, né? Isso que o professor Valdo quer dizer. A sequoia, a samambaia, essas coisinhas assim, né? Então, você está ali, sem poder pensionizar com lucidez, sem autoconsciência. Alguém pode falar, mas tem sessões, e tem as projeções, e tem o período que você se projeta, e daí mesmo estava no útero, se projetou, e blá, blá, blá. Tudo isso é possível, não há dúvida, mas de modo geral a analogia fica válida igual, né? E na verdade, já adiantando, né, pessoal, assim, pelos estudos, quem olhar lá no DAC, se você olhar no arquiexistenciologia, arquiexistenciologia, você vai ver os argumentos sobre o fato de que o serenão é a consciência que não perde a lucidez ao renascer, ela renasce, mas ela muito mais se conecta ao novo corpo físico, mas mantém as projeções, mantém a lucidez, né? Por exemplo, o reurbanizador não passou os primeiros 3 anos, né, da vida dele, ali, os primeiros 3 anos, aspas com 3, ó, né? Os primeiros 3 anos da vida dele, por exemplo, deixando a reurbanização para o resto da galera, porque agora eu vou dar aquela funilada na autoconsciência e na lucidez e deixa para o resto do pessoal. Então, ao que tudo indica, estou concordando pelos meus estudos, que o serenão não tem esse problema, não, eu vou ficar um período embotado na minha lucidez, vou passar 10, 15, 20 anos, eu sou um adolescente problemático, aqui embotado de lucidez. Ao que tudo indica, não tem isso. Mas eis um tema que também está cheio de controvérsias, né? Eu vou deixar aqui, não vou poder explorar muito, mas é só lembrar o professor Valdo falando que a Helen Keller foi uma serenona, né? Que ele tinha essa hipótese, que ele estava estudando que ela poderia ter sido uma serenona. Só aí já dá para ver que o negócio o buraco é mais embaixo, como dizem. Mas aí ele tem uma classificação legal no DAC, a pré-vida seria a moreira, né? Então as plantas, né? Aí são exemplos que ele dá no DAC. A vida simples, né? Então de uma cadelinha de 2 meses. E aí ele está olhando por essa complexificação da vida de cada exemplar de ser vivo que a gente está olhando aqui. A vida complexa, que é a gata adulta, né? Então, todo mundo sabe que o professor Valdo gostava de um gatinho, né? E sempre falava que o gato é bem mais inteligente que o cachorro, que o cachorro é bobão. Eu até entendo, né? Eu gosto muito de cachorro, gosto dos gatos também. Então, assim, a gente entende aqui que, como ele colocou a cadelinha com 2 meses de idade e a gata adulta, eu achei que ele foi tendencioso nessa comparação. Foi tendencioso, né? Mas tudo bem, vida simples da cadelinha, vida complexa da gata adulta, vida mais complexa, né? Ou complexíssima do intermissivista. Então, assim, Marcelo Langner, a sua vida é complexíssima. Isso significa, nós falamos isso, algumas das ideias que estão aqui estiveram um pouquinho, muito en passant, até no seminário ali dos educadores históricos, mas veja, tudo da realidade é sempre complexo para nós. O que é ser complexo? Estamos falando justamente ali, estamos fazendo um upgrade na teoria do pensamento complexo, no sentido de que as realidades não são simples como o nosso cérebro tenta encaixar. Elas não são 1, 2 ou 3 realidades, elas são as infinitas realidades atuando de modo sincrônico, reverberando uma na outra. E a análise disso para o pré-serenão vulgar, o 25%, ela é difícil ainda. É difícil, é um desafio, né? Se vocês forem olhar lá aquela projeção que o professor Valdo teve com o transmentor, que o transmentor chegou sozinho, foi a única, o Valdo falou, a única vez que o transmentor chegou sozinho para mim na história. Ele já estava aqui no CIAEC e conhece o transmentor de vidas, né? Mas aqui nessa vida intrafísica, vários contatos com o transmentor, aquele foi o único, ele chegou para dar um toque para o Valdo, né?
Qual era o toque que ele queria dar? Valdo, você está estudando o negócio de evoluciólogo, quer aprender o que evoluciólogo é, o que ele faz. Então, você faça um verbete aí da enciclopédia que vai falar sobre o pensamento polifásico, o pensamento de múltiplas faixas de ideias. Aí você vai começar a entender o evoluciólogo. Então, veja, intermissivista. A sua vida é complexa. E o desenvolvimento de uma pensenidade capaz de interagir várias modalidades de realidades, vários ângulos das perspectivas das coisas, é fundamental para a sua evolução. É um degrau a ser trilhado por você em algum momento, né? Então, já é uma vida complexíssima naturalmente, e a capacidade de pensar sobre isso, eis um atributo da inteligência evolutiva. Não dá para ter inteligência evolutiva se eu ignorar que a vida é em si complexa, que a evolução é multifacetada, né? Se eu tentar encerrar numa hipersimplificação, na largada, eu vou simplificar conforme a minha ignorância. Estou falando do William, né? Com todo amor e carinho a todos vocês. Né? Mas então eu vou encerrar uma conclusão absoluta, por exemplo, que pode ficar por um período, mesmo que ela fique por 10 anos apenas e eu mude. Mas naquele momento eu posso estar encerrando uma conclusão, entendendo que eu sou o cara que achei descobrir, mas não é bem assim. Né? Então é importante pensar essa vida complexa, né? No sentido de que nós, intermissivistas, nós entramos num campo, numa faixa, ou numa fase evolutiva, ou num curso evolutivo, né? Que a partir de agora vai predominar o desafio da complexidade para nós. A nossa vida não será mais a vida da gatinha, vamos voltar, né? Isso é muito importante olhar. Não é mais a vida da gatinha adulta. Eu sei que é uma vida legal até certo ponto, principalmente a gatinha que mora com donos tão afetuosos, numa casa gostosa, com uma comidinha boa, né? Vive lá seus 20 anos, às vezes, que é bastante, é que nem viver uns 110 para o ser humano, né? Vive lá seus 20 anos, uma casa aconchegante, brincando com os mosquitinhos, com as borboletinhas, né? Cheirando as coisinhas que aparecem na frente, o matinho, né? Tem alguém que limpa o seu xixi, tem alguém que limpa o seu cocô, tem alguém que dá comida, né? E a vida dela é tomar banho, dormir, descansar, brincar e ser muito bem cuidada. Que show! Mas passou. A vida se tornou complexa e agora a gente assume a responsabilidade de limpar o próprio xixi, o próprio cocô, e o nome disso é evolução. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E agora é complexo, é mais do que a vida da gatinha, né? E aí tem o curso intermissivo até avançado, né, Marcelo Langer? Que isso a gente vai ficar pegando no seu pé, inclusive daqui a uns 3.000 anos, tá? Mas aí tem a vida super complexa, que é do evoluciólogo, né? O professor Valdo escreveu, lembrando, estou pegando lá do DAC. A vida super complexa do evoluciólogo, então, é essa que o transmentor quer falar lá para o Valdo e dizer, ó, escreve esses negócios para você começar a entender. Se a tua pensenidade não for, não começar a se espraiar nas infinitas possibilidades, a coisa não vai andar para a evoluciologia, né? Agora, um detalhe sobre a questão do próprio evoluciólogo, né, e do serenão. Tem um verbete do DAC, depois, se vocês me lembrarem, eu passo para vocês, né, que isso a gente está estudando em função também da prova de Conscienciologia, né, Somebody Love, Somebody Love, né, o tema que eu estou escrevendo as perguntas é justamente serenologia, e uma das coisas que eu li recentemente era sobre o fato de que o serenão, ele primeiro hipercomplexifica tudo para entender. E depois ele simplifica. Por que isso? Né? Porque primeiro a gente entende a complexidade do cosmos para depois a gente poder chegar naquela verdade da sabedoria, naquele conhecimento da sabedoria, naquela conclusão da sabedoria. Né? Então é natural esse processo. Lembre que a amoreira, a cadelinha de 2 meses, né? A gatinha adulta, elas não têm a capacidade de complexificar nada. Elas seguem o roteiro genético na vida humana, e vai saber o que dá na extrafisicalidade, seguem o roteiro genético, seguem o condicionamento que a energia está dando para ela. A consciência lúcida é aquela que começa a romper com essa sequência, com esse segmento ou prosseguimento daquilo que a energia manda pela informação que vem da energia, que vem da genética, que vem até mesmo do fluxo do cosmos, né? Então, a vida super complexa do evoluciólogo, aí a vida mega complexa do serenão, mais um somebody love para vocês, né? Então, se o serenão,
ele fecha esse ciclo porque, de fato, esgota a aprendizagem. E essa aprendizagem que ele teve, por exemplo, um serenão, aí vamos pegar os serenões do planeta Terra, né? Essa aprendizagem dele aqui, que se conecta com alguns outros planetas, mas tudo que ele aprendeu aqui serve para os outros. E serve para os outros porque esses 4,6 bilhões de anos de Terra, quando vai para um outro planeta, é mais ou menos a mesma coisa. Então aqui já começa a entender que não tem magia, é tecnologia. Né? Que não é nenhum problema de muito parapsiquismo no sentido de adivinhação do futuro, mas você entender um planeta, você vai entender os outros, é uma coisa meio similar. Né? Imagina lá o reurbanizador, por que em 1100 ele estava organizando a reurbanização extrafísica? Porque ele olhou, olha, daqui a pouco os caras vão melhorar o conhecimento sobre higiene, vão ter mais longevidade, vão desenvolver a tecnologia, algum maluco vai inventar a bomba, e vão começar a fazer guerra, confusão, nós vamos começar a preparar a reurbanização. Está muita gente no extrafísico doente. Chegou a hora desse planeta. Então, não é um problema de uma coisa também tão longe. Há referências para isso, né, de estudo. Mas veja que a coisa fica mega complexa, porque agora tem que lidar, por exemplo, vamos pegar se o planeta está com uns 7 bilhões intrafísico, né? Vamos jogar um cálculo aí, talvez de uns 70, mas 70 bilhões de consciências do nível evolutivo da Consréu transmigrada para frente. Então, cuidar de 70 bilhões de consciências desse nível evolutivo, ou seja, que agora já não é mais não é a energia que está cuidando. Porque quem cuida da árvore é a energia. Vamos entender essa parte, né? E depois qualquer coisa pergunte. Quem cuida da árvore é a energia. Né? A gente só tem que não estragar. Não corta a árvore, não taca fogo na árvore, não joga veneno na árvore, não tira, não estraga a natureza, que a natureza está bem. Cuidada por si mesma, pela energia imanente que tem em si inteligência, que tem em si muito mais do que uma espécie de energia neutra. Não é neutra, nem coisíssima nenhuma. A energia imanente, ela dá para a natureza tudo o que a natureza é. Pensa a lógica desse negócio. Não precisa nem de supervisão, mas a consciência que começa a ter lucidez. Né? O Val deu até um nome para isso, que é a consciência, que é aquela consciência que está saindo do nível dos símios, essa é a definição. Né? Começando a ter autoconsciência, essa começa a gerar um problema cósmico, porque reverbera, né, no cosmos. Qual é o problema que ela começa a gerar? É o problema de que ela age por vontade própria. Ela pode levar o corpo dela para fazer coisas, a energia dela para fazer coisas. Né? E aí as coisas que ela quer fazer, às vezes são problemáticas. Porque vem a emoção, vem o desejo, vem o instinto, vem a confusão. Não sei quem sou, mas tem impulso de. E essa aí precisa de um pouco mais de apoio na interassistencialidade, que é a palavra corretíssima para isso. Então, nesse instante evolutivo, em que a gente não é a moreira, a gente por exemplo, consciênsula, né? Quando passa para esse estágio da consciênsula, a conversa muda um pouco. E a interassistencialidade começa a aparecer como um processo, um meio, uma ferramenta, né, de condução evolutiva. E aí, quanto antes a gente chegar, e essa é a nossa tese, quanto antes a gente chegar no estágio de consciência lúcida em primeiro lugar, que tem muito a ver com o curso intermissivo, e, em segundo lugar, o quanto antes formos, já pegando pontos muito bem demarcados na escala evolutiva, despertos, melhor para todo mundo. Né? A tese central aqui, ainda, e eu imagino que essa tese ainda vai ser muito debatida no presente e futuro das coisas todas, eu mesmo quero debatê-la, é de que a gente se torna mais problemático, né, para o cosmos, e vamos entender, eu estou pondo aspas pra caramba aqui, né? Porque isso aí, falar só disso, eu gostaria muito de ter uma hora para falar do que é ser problemático para o cosmos, mas a gente se torna problemático, a gente se torna desalinhado com o fluxo do cosmos, quando a gente começa a querer fazer as coisas e ainda não tem maturidade de fazer. Mas olha que loucura, hein? É cosmoético que assim o seja, porque não tem saltos. Não existe mega mutação da consciência para ela pular do estágio, né? Vamos supor que nem a professora Natália adoraria, né? Chega no estágio de gatinha, fica. Quanto? Uns 5 bilhões de anos, gatinha. Sei que ela já me falou. Ia ficar lá. Porque a vida boa, tranquila, tem que ficar se estressando, pega sol, tá? Principalmente se tiver bons donos. Fica 5 bilhões de anos. Aí ela fala, não, agora eu cansei de ser gatinha. O que você quer ser agora?
agora eu quero ser, eu vou direto para conscienciólogo. Não vai dar. Eu poderia ser, então, assim, já, por exemplo, uma consciência lúcida tenepsista? Não vai ser possível. A situação não funciona assim. Então, é cosmoético, né? Como não tem o salto, como a natureza está mostrando para a gente, isso é uma leitura da vida, da natureza, né? Estamos contemplando a natureza, como os filósofos faziam, tentando agora dar passos além. Então, a natureza está mostrando o quê? Não tem salto. Eu não dou salto, eu estou pensando nessas coisas, não consigo dar um salto. Imagina a gatinha dar um salto para a consciência lúcida, não vai rolar. Então, parece que faz parte do processo, né? O fluxo do cosmos nos dá essa orientação, nos dá, né, energia, as coisas como elas são. A vida como ela é, a vida multidimensional, multiexistencial é assim. Então, a gente vai aprendendo e no meio do caminho a gente erra, e erra porque é bobo, erra porque não sabe, erra por ignorância, né? Até a má intenção tem um aspecto da ignorância. Até o desejo ruim de caso pensado calculado do mega assediador super inteligente que quer fazer a sacanagem tem ali ignorância. Porque se ele soubesse realmente o que está rolando, ele não faria. É ignorância pura, né? Mas a má intenção, então, nasceu dessa ignorância, se desenvolveu, ficou lá aquele problemão, às vezes virou a consréu transmigrada, né? E até ali a gente começa a ver que a interprisão tem alguma inteligência, que cerca um pouco a pessoa, segura ela. Você já pensou se não tivesse interprisão? É um tema bom para outra, uma hora, né? Mas se não tivesse interprisão, que o cara fica meio, não vai, não caminha, já mesmo se pudesse se desenvolver torto mesmo, ó, você vai ter o poder, entre aspas, da consciência livre com a patologia do mega assediador. Não seria bom, né? Então parece que a coisa meio que a evolução, a vida, as coisas como elas são, estão por aí. Então, tudo isso por causa da vida mega complexa do ser, não coisas que daqui a pouco a gente vai lidar, né? Mas aí tem a vida omnicomplexa, né, da consciência livre. Acho que já dá para fazer, cada um faz o seu upgrade aí sobre esse problema da vida omnicomplexa, né? Então, a gente lembra, né, no artigo, que o artigo está feito de alguma maneira uma investigação que eu tentei manter ali um crescendo, mesmo sabendo que a maior parte de vocês não precisaria daquilo, eu precisava. E quando eu for falar para as outras pessoas, quando eu for escrever meus livros e contar isso, quero um dia itinerar, quero falar para o mundo, né? Eu vou aproveitar o artigo, então eu deixei lá e por isso eu falo que para mim é um caderno de anotações, né? Que eu estou lá escrevendo para mim mesmo. Mas para a biologia, ser vivo é matéria com determinadas características, para a conscienciologia é a consciência dotada de energia em qualquer dimensão de manifestação, né? E isso tudo que importa, né? Se a gente quer pensar em aprendizagem evolutiva, o que está rolando? O que é a realidade? O que é esse trajeto, esse curso, esse périplo, né? Ele é evolutivo? Ao que tudo indica, é evolutivo. Essa é a tese central da conscienciologia, né? Depois vocês vejam lá, vocês acharem ainda um negócio chamado videoglossário, né, escala evolutiva das consciências, vocês vão ver o meu grande amigo, o professor Munir Basi, vai estar lá explicando a escala evolutiva, ele vai dizer o seguinte para vocês, que é uma teoria essencial da conscienciologia, né? Então, a conscienciologia, ela é evolutiva, ela é uma teoria evolutiva da realidade do homem, da consciência, dos seres vivos, do universo, né? Mas aí esse périplo está aí para a gente ter uma ideia, né? Eu coloquei ali, nós temos aí o desenvolvimento das consciências, fiz uma correlação ali com o problema do curso grupo kármico, né? O problema da interprisão, vitimização, recomposição, libertação, policarmalidade. Vocês conhecem, são estudantes disso, dão aulas disso, então não é nada que eu precise explicar, não é nada exatamente novo, mas por que então está aqui, né? Para lembrar que o problema é aprender para fazer que esse périplo funcione bem para a gente, né? Para se a gente enfiar o pé num buraco no trajeto desse périplo, a gente saiba tirar o pé de lá e possa até mesmo ver os buracos que tem no caminho, tentar não enfiar o pezão lá naquele buraco, tentar não chutar aquela pedra, né? E ir ajustando ou se ajustando a evolução para recuperar, para, se não é o caso de recuperar, manter o alinhamento com o fluxo do cosmos, que a gente vai procurar estabelecer mais para frente essa ideia, né? E aí, assim, essa foi uma dica da professora Natália, que eu tinha que explicar o fluxo do cosmos, né? Você está falando que alinhamento do fluxo do cosmos, só faltou dizer o que é o fluxo do cosmos, né? Eu falei, mas é tão óbvio, né? Você não entendeu, eu vou fazer, então eu escrevi isso aqui para a professora Natália, ver se ela entende o que é o fluxo do cosmos, né?
Mas aí, na verdade, é o seguinte, o professor Valdo tem um verbete, pessoal, que vale a pena ser lido com calma. Eu acho que ele é muito bom, o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, que é o fluxo cósmico, essa definição dele, né? Essa cadência, esse escoar, esse movimento das realidades, das para-realidades, fato para fato, fenômeno para fenômeno, tudo, né? De modo turbilhonante no universo, no cosmos, envolvendo, atuando sobre todo mundo, sobre todas as dimensões, sobre todos os princípios, né? É o próprio devir vivo no universo, né? Então, esse fluxo cósmico é o ocorrer, o acontecer das coisas, de todas essas realidades que se resumem em consciência e energia, mas que juntas são super complexas, mega complexas, omnicomplexas, arquicomplexas, blá, 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 complexas, né? Então, dentro disso, é legal, né? Eu vou deixar isso aqui muito mais como uma espécie de ponto de reflexão para quem curtir, para quem gostar. Para mim foi muito legal. Mas eu identifiquei, tem vários verbetes, lá no artigo também tá apontando os caminhos, né? Cada verbete que está apontado lá no artigo, pessoal, realmente vale a pena ser lido para compreender o parágrafo, a ideia, que acaba sendo uma síntese, né? Então, existe alguma racionalidade, lógica, inteligência organizadora nesse fluxo do cosmos. É até perigoso, né? Que a gente começa a olhar assim, já vem Deus de novo, né? Já vai aparecer Deus aí, né? Mas assim, não é disso que a gente está falando, vamos desconectar um pouco disso, mas de qualquer modo, né, até o primo Pensene acaba sendo um problema para a gente. Então, evoluir é deixar o heterodeterminismo do cosmos para abraçar o livre-arbítrio pessoal interassistencial. Essa frase meio que resume o problema da evolução, o alinhamento ao fluxo do cosmos e a aprendizagem evolutiva, né? Mas quando a gente fala heterodeterminismo, e fala de livre-arbítrio, é aqui que a coisa é o problema para a gente. Porque quando eu estava obedecendo o heterodeterminismo, e aí nessa imagem, o heterodeterminismo está representado pelas sequoias, né? Em homenagem ao Marcelo, que gostou das sequoias da Califórnia, que são gigantes, enormes e multimilenares, né? E elas estão lá. Né? E você olha para essa sequoia, e é difícil você pensar que essa sequoia está mal intencionada, né? Que ela está com inveja da sequoia ali do lado, que ela está sentindo um comichão esquisito e querendo planejar a derrocada do planeta, né? Que ela está brigando por poder ou coisa do gênero. É difícil, você olha para ela e você entende ela como alinhada ao fluxo do cosmos, né? Alinhada à natureza, ela é própria natureza até certo ponto, a gente até chama, né, a sequoia de natureza, com N maiúsculo nesse caso, né? A natureza, né? Então, quando você olha para lá, você sente isso. Então, obedecendo ao heterodeterminismo do cosmos, ela está alinhada ao fluxo do cosmos. Vê se pega essa parte. Essa parte é legal, porque ela já explica tudo aqui, né? Obedecendo ao determinismo do cosmos, do fluxo do cosmos, da energia imanente, né? Obedecendo esse determinismo, ela não está atrapalhando a gente, até ajuda, né? Ajuda, tá ali alinhada, traz energia para a gente que a gente pode absorver, ajuda com a atmosfera do planeta, muitas são frutíferas, né? Tem até um mega pensene lá que é fruteiro tá com cosmoética, né? Que é o fruteiro, a árvore que dá fruta, né? Até peguei umas passagens lá do professor Valdo, vale a pena ver no artigo. Mas então, ela parece estar apoiando muito mais, né? É difícil olhar para uma sequoia e falar essa sequoia é um problema para o planeta. Tira essa sequoia daí, né? E eu não vou poder entrar num debate do porquê o vírus é ou não é um problema. Vamos seguir em frente, senão a pandemia vai tomar conta da gente agora. Mas é um problema para ser pensado pela gente, né? O maior ajuste da consciência às leis do cosmos é a autovivência da megafraternidade, né? Olha, se existe de fato isso, né? Vou tentar esse raciocínio de modo rápido aqui com vocês. A gente tem ainda 30 minutos, vai dar certo, Marcelo. É isso que eu queria que vocês perguntassem e queria responder um monte de coisa. Mas vamos lá. O maior ajuste da consciência às leis do cosmos é a autovivência da megafraternidade. Vamos pensar na consciência livre. Eu gosto de pensar os opostos, porque a didática fica boa com os opostos, né? Os extremos, né? Nos mostram, nos ensinam, nos clareiam as ideias. Então, veja, vamos supor, né, que realmente o Serenão, a consciência livre, são exemplos de megafraternidade. E que eles vivam isso, um ajuste deles mesmos às leis do cosmos. E vivam esse ajuste pela
chamada mega fraternidade, né, que envolve lá um egocídio, um pensamento que está longe. Eu, sinceramente, sei que para eu sentir a mega fraternidade mesmo, vai chão pela frente aí, né? A gente sente alguma coisinha, às vezes, de um certo amorzinho aí pela humanidade, já dá até uma lágrima no olho, né? Então, a mega fraternidade vai lá para frente. Agora, se isso é verdadeiro, eu vou lá para a Sequoia de novo, do Marcelo, e aí eu olho para essa Sequoia e falo, poxa, se ela está ajustada à lei do cosmos, ou ao fluxo do cosmos, e aí eu estou, né, essa é parte do que a gente está defendendo no artigo, tese, teoria, proposição, se ela está realmente alinhada a isso, será que não tem dentro dela uma espécie de fator gerador de mega fraternidade? Então, e se ela não é autoconsciente, não faz por vontade, nem tem vontade para rodar mesmo, para valer, se tiver uma proto, uma mini, micro, nano, pico, para quem é da área, uma vontade bem pequenininha, né? Mas assim, ou qualquer autodiscernimento, então mini, micro, nano, pico, sei lá, esqueci até os negócios lá para dizer que é menos, 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 né? Mas é um quase nada, né? E ainda assim ela está alinhada de alguma maneira ao fluxo do cosmos, e por isso poderia ter lá uma semente da mega fraternidade. Aí eu te pergunto, essa energia imanente, né, que está aí, que é propriamente a base desse fluxo do cosmos, porque a energia imanente é tudo nesse sentido da energia. Porque a consciencial não é nada mais do que a imanente com alguma coisinha, mas é imanente ainda, né? Vamos pensar bem isso, depois explico se precisarem. Mas então, se existe racionalidade, lógica, alguma inteligência ou informação organizadora no fluxo do cosmos, se a Sequoia é uma consciência e está alinhada a esse fluxo, se isso tem a ver com mega fraternidade, essa energia imanente não foi feita para sacanear. Essa energia imanente foi feita com mega fraternidade. Esse salto aqui é meio problemático, mas está lá no artigo mega conjecturologia. Vejam lá, deixei 3 verbetinhos do lado para estudar, né? E acho que eu sei que eu estou forçando um pouquinho no sentido de jogar um jogo que não se resolve agora, né? Eu não conseguimos fechar esse jogo nesse instante, nessa apresentação, mas eu queria deixar o insight, a reflexão, que eu achei para mim foi muito legal quando tive. Não estava buscando, mas quando tive foi legal e me ajudou a entender, a pensar, né? A gente propõe que o alinhamento ao fluxo do cosmos é uma condição de harmonia existencial, de consciência em qualquer nível evolutivo, né? A gente está falando ali, harmonia existencial da consciência com as demais realidades, consciências e energias, são as únicas realidades, né? Agora vocês estão vendo que no início a gente apresentou isso porque tem um prosseguimento aqui dos raciocínios, né? Então, esse alinhamento ao fluxo do cosmos é o Marcelo Langner, em harmonia com as realidades do cosmos, do fluxo cósmico, né? Que são as consciências e as energias. Isso em qualquer nível evolutivo. Então, o que a gente está querendo falar? E os extremos didáticos aqui. Que a Sequoia, se ela está de fato em alinhamento com o fluxo do cosmos, e se o Serenão e a Consciência Livre estão de fato em alinhamento com o fluxo do cosmos, então, de fato, isso pode acontecer em qualquer nível evolutivo. Aí eu já acho que, de repente, o Marcelo também pode estar. Se a Sequoia pode, por que o Marcelo não pode? E será que olhar esse alinhamento com o fluxo do cosmos e dizer que, então, desde a consciência, vamos pensar nos ressomantes, né? Deixar a consciência livre um pouquinho de lado, né? Mas desde lá da bactéria ou da árvore até chegar no serenão, a gente pode estar ou não estar em alinhamento com o fluxo do cosmos, e que se a Sequoia, plantas, natureza, algumas coisas estariam em maior alinhamento porque estão só obedecendo a energia imanente. E eu mesmo tenho perguntas, umas 10, que problematizam isso, mas para dar a ideia geral da coisa. Então, a gente tem que ver se a gente está em alinhamento ou desalinhamento, e até isso tem a ver com a própria cosmoética. E aí vem o gráfico. Aí vem o gráfico finalmente, né? A gente volta a ele, 11h15. Já estou alegre de chegar até aqui, Marcelo. Por quê? Porque o fluxo do cosmos e a evoluciologia, agora, eles começam a ter um significado, né? Foi essa parte aí do problema, da tese, das coisas que foram investigadas no artigo. Então, veja. A linha amarelinha ali, né? Essa linha amarela, que tem as barras amarelas. Então, isso é o chamado crescendo evolutivo, ou aí o nível evolutivo de cada consciência, né? Então, quando a gente pega ali da Consréu transmigrada 10% até o Serenão, é a escala evolutiva do professor Valdo, né? Que ele propôs para a gente, aí que a gente estuda na Conscienciologia.
Aí é um problema que eu não sei também dar, tá cheio de coisa aí problemática do que a gente está escrevendo nesse quadro aqui, mas antes dos 10%, queira ou não, se a gente voltar, né, na evolução, a gente vai encontrar com Zé transmigrada, vai encontrar os primeiros hominídeos, vai encontrar consciência, a gente vai encontrar os grandes mamíferos, a gente vai encontrar a botânica, né? É difícil dizer que a árvore está mais evoluída, por incrível que pareça, do que a Consréu transmigrada. Mas o problema não é da evolução em si, ou literal, né, desse fenômeno da evolução, de falar, não, essa aqui tem mais atributos do que a outra, essa aqui já pensa, né? Queira ou não, por incrível que pareça. A Consréu pensa, eu penso, mas a árvore não. Então a gente está para frente no processo, está aprendendo e fazendo coisas que a árvore não consegue fazer. O problema é que tem umas coisinhas meio esquisitinhas, meio desalinhada, meio estão dando problema, né? E aí vem o gráfico em branco. Aí vem o gráfico em branco, vem a barra ali, é um branco acinzentado aí, né, para vocês, clarinho. Mas aí vem esse gráfico. O que ele está sugerindo? Né? Ele está sugerindo o quê? Lá na botânica, o alinhamento ao fluxo do cosmos é maior e mantido pela energia imanente, pela genética. Ele já é resultado desse fluxo, né? Da evoluciologia e da evolução. E quem estraga esse negócio é o William. O William lá, ó, nos seus 20% de evolução, nos seus 10%, quando ele começa a pensar, a querer fazer coisa, e ainda não aprendeu direito, aí tem um problema, né? Então, assim, o mega assediador, né, que aparece ali na parada é um cara que está lá nos seus 20%. 15, 18, 23, né? Por aí, às vezes até 24, 25, sei lá, e tem que ver lá o problema do mega assediador um pouco melhor. Eu estou deixando um monte de coisa aberta, a vida é difícil. Mas eu vou deixar essa pergunta aqui que eu não vou saber responder muito bem, eu posso só refletir sobre ela, mas que é assim: e as bactérias, né? E os vírus, né? Até tem um verbete, microassediador invisível, lá que o professor Valdo fala, né? Que é quando aquele que ataca, que dá doença na gente, né? Eu não sei responder muito bem isso. Isso aí está em aberto para mim, do ponto de vista da pesquisa, né? Eu posso falar um pouco, mas está bem aberto. Mas aí, o que a gente vê nesse gráfico? A gente vê que, à medida em que o tempo vai passando, ou melhor, que a consciência vai evoluindo, o que ela vai ganhando? Né? O que vai mudando? Eu destaquei 3 coisas que são meio quase a mesma, né? Autoconsciência, lucidez, autodiscernimento. É a nossa capacidade de compreensão, é a nossa razão, a capacidade de reflexão, de raciocínio, de intelecção. Né? E está tudo batendo muito bem, porque na verdade está óbvio, ninguém discute que a árvore está com problema para pensar como a gente pensa, né? Ou que o gatinho é meio bobinho, né? Mesmo a gata adulta corre atrás de luz, de faixa de luz, né? Aquela confusão toda. Então, a gente sabe que evoluir de alguma maneira pode ser visto sob esse ângulo, que é aumentar a sua autoconsciência, aumentar a sua lucidez, aumentar o seu autodiscernimento, e daí vem as teses, né, que a gente vai colocar para frente. Primeiro, no artigo A Gente Investiga, eu deixei aqui para dar uma quebrada mais nesse monte de informação, né, a gente olhar o problema lá do teste do espelho, que são aqueles seres vivos que se reconhecem, né, que é um indicador de autoconsciência. Um pouquinho controvertido, mas é legal, acho que é válido, né, acho que é válido como teste, como experimento, como fenômeno. E aí aqui são os carinhas que se reconhecem nesse teste de espelho, então por isso teriam um nível de autoconsciência que ao menos lhes permite saber que um reflexo que está na sua frente corresponde a ele mesmo, né? O teste de espelho já tem um tempo, algumas décadas que ele existe, e ele consiste em você fazer, né, o básico do teste de espelho, né? Você pegava um animal lá, subhumano, fazia uma marca, por exemplo, no rosto dele, e quando o animal olhava aquilo no espelho, ele levava a mão nele para mexer. Ele fazia coisas com ele. Ou seja, ele sabe que aquele espelho está falando que a imagem é dele. Né? De alguma maneira, algum tipo de ação ele faz. Esses seriam os animais que hoje passam do teste do espelho. Chimpanzé, orangotango, bonobo, gorila, muito fofinhos, né? Eu praticamente me identifico muito com esse orangotango ali, fofinho, essa carona grande, né? Ele só tem o problema que, como ele não está ficando careca, eu vou ter que ficar com o outro. Eu vou pegar o bonobo, então. Vou ficar com o bonobo ali. Aí vai dar mais certo.
As orcas, os golfinhos se reconhecem, a gente já sabe que são bastante inteligentes, né? Há uma série de pesquisas sobre isso. Os suínos, os elefantes, o porquinho, né? Quando a primeira vez que eu me dei conta, né, da inteligência do porquinho e vi alguns estudos mostrando que um suíno ele pode ter a cognição próxima de uma criança de 3 anos. E aí você vê todo o problema da alimentação com carne, o problema de como os frigoríficos operam, né? Isso é muita judiação, né? Sabemos que os elefantes também são muito inteligentes, ambos passam no teste do espelho, né? Eles se reconhecem em algum momento da vida deles, né? Aí é muito surpreendente, mas o corvo também passa, sabe que é ele, né? E esse peixinho, o bodião limpador, que foi uma descoberta um pouco recente, descobriram que ele, quando se vê... Porque esse bodião limpador é o seguinte, ele fica limpando as coisas, sujeirinha do chão e de outros peixes, né? E aí ele se olhou no espelho e viu a marca nele e ele foi se esfregar para limpar a marca, né? Então as pesquisas mostraram isso, aí ele é tido como que se reconhece também nesse teste do espelho, né? E olha só quem mais se reconhece. Não é esse aqui, porque esse ainda não se conhece, esse aqui é uma criança de 1 ano, né? E na média das pesquisas, esse bichinho bonitinho, né? Até na verdade, se a gente olha, né? Tem uns mais bonitinhos aqui, né? Mas aí, brincadeiras à parte, né? Essa fofurinha aí, ela, até 1 ano em média, ela não se reconhece no teste do espelho. Então, aí já volta aquele ponto que o professor Valdo fala do dicionário de argumentos da Conscienciologia sobre o fato de que a vida humana, né, ela repete esse ciclo evolutivo, né? Então, a gente, antes de 1 ano de idade, a gente não tem nem a autoconsciência de um bodião limpador, né? De um corvo, né? De um elefantinho e tudo mais, né? Mas, depois de 1 ano, até no máximo 1 ano e meio, ele passa e daí todos passam, né, em condições normais de temperatura e pressão, né? Então, o professor Valdo aí vai escrever um monte de coisa lá, muito legal, recomendo, leiam os verbetes indicados no artigo, são fantásticos. Eu leio o dicionário de argumentos da Conscienciologia todos os dias, pelo menos 30 minutos, quando posso 40, 50, 1 hora. Leio antes da TENEPS, é uma excelente leitura. Esse livro, o professor Valdo, quando escreveu, ele falou, olha, eu, da minha condição de semiconsciex agora, escrevo e dedico aos intermissivistas, né? Aqui eu estou apresentando a síntese atualizada, melhorada, de tudo o que eu quis dizer nos livros anteriores. Então ele escreveu para a gente esse livro, né? E é muito lindo ver que alguém, do alto da sua maturidade, escreve um livro dedicado a um grupo tão pequeno. É até paradoxal de olhar. E mais legal ainda é quando você pensa que você é parte desse grupo, né? Então, eu pelo menos acho que assim, do ponto de vista de honrar o curso intermissivo que fiz, as aprendizagens e assistências que recebi até agora nessa vida por todos vocês e pelo próprio professor Valdo, eu vou estudar tudo aquilo lá. Porque no mínimo, quando eu encontrar ele, eu falo, professor Valdo, eu li aquele livro que você dedicou para a gente. E estudei profundamente, né? E aí a gente sabe que o léxico, ele dedicou, até certo ponto ele dedica sempre aos intermissivistas, mas lá ele fala, olha, esse livro eu escrevi para mim mesmo, para quando eu tiver na próxima vida 11 anos de idade, está lá no livro, eu vou pegar esse livro e eu vou ler tudo, e eu vou pegar de onde eu estava e vou seguir em frente, né? Ficar atento aí, pessoal, apareceu um moleque de 11 anos aí, né? Eu daqui uns 20, 30 anos, se aparecer um de 11 anos muito espertão com esse negócio, a gente já sabe, né? Aí é capaz dele chegar e falar, oi, eu sou o Valdo Zéfiro, tudo bem? Estou com 11 anos, não liguem, estou amadurecendo, né? Mas aí ele fala, né, que tem os níveis de consciência, inconsciente, semiconsciente, consciente, superconsciente, está tudo no artigo, né? E tá aí, vocês já leram o slide, né? E o problema da lucidez associada à serexologia, né? Então, existem séries de vida totalmente inconscientes, as botânicas, né? As semiconscientes subhumanas, as conscientes e superconscientes, aí a gente entrou no nível humano, né? E aí, então, esse périplo evolutivo, ele está tratando disso. Então, veja, você começa a ser consciente no nível humano, né? Até então, isso é o planeta Terra, né, pessoal? Logicamente. Então, você começa a ser consciente no nível humano, e aí a coisa pode deslanchar para você, né? Mas o que vai fazer deslanchar? O que vai fazer deslanchar? Então, quando a gente olha aqui, pessoal, volta um pouquinho, né, nesse périplo, nessa trajetória, nessa caminhada,
a gente vê que no curso evolutivo, né, a gente está errando lá nos 20%, está errando ali nos 10, 20, até 25%, está meio que errando, né? E como a gente fala, né, interprisão é quando você está fazendo ações anticosmoéticas, né? E sempre se faz com alguém. Nem que você pensou tudo sozinho, tinha o assediador, né? Intrafisicamente sozinho, entre aspas. Né? Mas se você afligiu algo para alguém, já tem outra consciência envolvida. Então a coisa é assim, acaba que é em grupo, né? Aí se você erra em grupo, é anticosmoético, está fazendo bobagem, você vai criando os grilhões, aquelas correntes, né? Da interprisão que te prende segundo, te gera um problema. E você, em algum momento, vai se tocar disso, por N razões, né? Que a gente não vai explorar totalmente aqui, mas vai se tocar disso, vai tentar inverter, sei lá, cansou, sabe o que aconteceu? Você não quer mais aquele negócio. Aí você fica meio vítima da interprisão, né? Porque você ainda é meio bobão, ainda não acertou as contas, né? Não criou a lucidez maior, mas você está indo, está querendo caminhar, está fazendo força no sentido, mas a coisa ainda está amarrada, vem toda essa vitimização. E a recomposição de fato, quando você começa a respirar de novo, né? Você está um pouco assim, meio com a boca para fora da água, né? O gargalo parece que tem luz, fim do túnel, né? Oxigênio para respirar. Essa recomposição, nessa faixa evolutiva aqui, tudo isso está lá nos 700 experimentos, curso Grupo Kármico, né? Aí você tem o quê? Você tem a assistência. Então veja que já não dá, né? Recomposição e assistência são quase um sinônimo, né? Vamos dizer assim, numa aproximação simples. Né? O pré-serenão começa a fazer, nem que seja TACOM. E aí ele vai ficando espertinho, em algum momento ele começa a perceber que vai fazer algum esclarecimento que, por mais que ele deu, nunca resolve. Tem tudo que tinha. Não resolve. E aí é vitimização até certo ponto, né? Mas aí ele resolve esclarecer, informar para as pessoas saírem do buraco. Ele vê que ele sai do buraco junto com os outros que ele levou para o buraco. Né? E vai fazendo essa assistência. E vai desenvolvendo o negócio. E daqui a pouco ele descobre, de algum jeito, em algum nível, até mesmo a TENEPS. Né? Lembrando que a TENEPS não é uma coisa que a gente inventou na Conscienciologia. A gente clareou pela Conscienciologia. Igual Comunex evoluída. A gente não inventou, elas já existiam, só que a gente não tinha isso, claro, para nós até então aqui na humanidade, né, na intrafisicalidade. Então, ele descobre isso. E aí, o que acontece? O que é descobrir a TARES, descobrir a TENEPS? Né? Caminho aqui, ó. É a interassistencialidade. É o parapsiquismo. É a lucidez para uma realidade maior, existe mais. Né? Você começa a chegar lá. Então, assim, ó, a gente pode dizer o seguinte, que para o pré-serenão começar a caminhar, veja que o próximo nível, né, esse 5%, sei lá o que tem no meio do caminho, vamos deixar assim, mas esse 5%, esse passo do 20 para o 25%, ele inevitavelmente já tem o parapsiquismo. Né? O projetor consciente 30% é parapsiquismo, é projeção, experiência fora do corpo. Já tem lucidez extrafísica envolvida, já tem assistência envolvida, porque se não for assistencial, ele está sendo assediador. Daí o parapsiquismo que a gente fala na Conscienciologia é parapercepção mais compreensão do que está passando. Né? E vamos entender isso, diferenciar parapsiquismo de parapercepção, de sensitivo. Sensitivo sente um monte de coisa, né? Até a gatinha adulta percebe as consciex. Né? Tem gatinha que aponta quando o cara vai dessomar. Né? Mas isso não é o parapsiquismo aqui que a gente está falando, que tem essa autoconsciência de que há um parapsiquismo, há uma extrafisicalidade, e já começa a perceber, parece que tem um negócio meio aí do bom e do mal, no mínimo, né? Mínimo essa dualidade aí aparece, né? 11h30, Marcelo, vamos esforçar. Vamos esforçar. E tem perguntas ainda para piorar. A situação é difícil, né? Mas pelo menos eu cheguei já até aqui. Então o que acontece, pessoal? Essa tese da interassistencialidade do parapsiquismo e da lucidez, elas estão aí por quê? Porque é meio que o nosso kernel, núcleo, a essência. Tem uma parte do DAC que o professor Valdo fala o seguinte, né? Isso aí até está no artigo aí. Eu não vou lembrar exatamente como é que está escrito, mas é o seguinte. A ausência do parapsiquismo faz das pessoas experientes ainda embotadinhas.
faz da pessoa estudiosa, erudita, viajada, não sei o quê, embotadinha. É por isso. Esse parapsiquismo e essa clareza da interassistencialidade, elas são marcos do processo evolutivo. Não há aprendizagem evolutiva para você, intermissivista, que não passe pela interassistencialidade, que não passe pelo parapsiquismo, não passe pela lucidez extrafísica. E para a gente deixar de errar, para a gente sair da curva do desalinhamento com o fluxo cósmico, que é a da interprisão, que é dos problemas, a gente precisa disso aí aplicado. E não é teórico, é vivenciado. É isso que joga a gente para frente, impulsiona, faz a gente ir para outros níveis evolutivos. Essa é a tese essencial. Eu vou falar choveu no molhado e choveu grosso, né? Choveu no oceano, né? Choveu no oceano, porque assim, é tudo que o professor Valdo sempre fala para a gente, mas até certo ponto eu vou dizer para vocês aqui, né, compartilhando meu próprio laboratório, que eu fiquei feliz quando cheguei a essa conclusão, né? Fiquei feliz quando cheguei a essa conclusão. Falei, puxa, cheguei por mim mesmo em um lugar que tanto o professor Valdo insistiu da gente chegar. Eu acho que isso também vai honrando o esforço de todos, né, do grupo evolutivo que puxa a gente, né? Cada colega aí que está agora acompanhando essa aula, cada colega que está dando outra aula em outro lugar, escrevendo, estudando, fazendo TENEPS, escrevendo verbete, viajando, itinerando, e tentando, esse pessoal, né, todo impulsionando esse andar para frente desse grupo de intermissivistas, que vai encher de intermissivista nesse planeta. Né? Um pouquinho somos os primeiros, é porque temos responsabilidade. Alguma coisa rolou para a gente estar aqui. Então o negócio agora é se despojar das bobagens, das defesas das patologias, da defesa do ego e das bobagens do ego, e pensar na interassistencialidade, no parapsiquismo lúcido, na lucidez extrafísica, na cosmoética, no alinhamento do fluxo cósmico. Essa tese é a tese central, como eu falei, choveria no molhado e choveria grosso, e o molhado é um verdadeiro oceano. Mas ok, pelo menos consegui chegar lá por mim mesmo, que isso era importante para mim, né? O périplo evolutivo, então, inicia de modo inconsciente, programado pela natureza, até atingir a autoconsciência e lucidez própria do intermissivista, quando ele assume a autoevolução de modo consciente. Então, é aquela hora que o David vem e fala, agora eu vou. Deu. Entendi o recado. Peguei. Captei a mensagem, sabe a vida. Né? Captei a mensagem, sabe a vida, e vou tocar esse barco aqui, vou para frente e vou evoluir. Né? Então, a aprendizagem evolutiva já é um problema, né? Um slide com esse monte de fonte aí. A vida é dura, não é fácil. Eu botei um monte de imagem antes para ver se eu chegava aqui menos problemático, né? Mas está aí, é isso aí, é um processo, né, é consciencial, é individual, é complexo, é supostamente infinito, é de modificação pensênica, né, com implicações, a cada modificação que você vai fazer, você tem implicações que são evolutivas e que te impulsionam, porque senão não é aprendizagem evolutiva, né, se não impulsionar. Então, elas são modificações pensênicas que te impulsionam, desenvolvendo você, desde quando você era botânica, folhinha, amoreira, sequoia, samambaia, para chegar, por incrível que pareça, lá na condição de serenão, mais para frente com CX livre e mais para frente ainda, e aí a gente tentou, olha, eu juro para vocês que eu estudei pra caramba para escrever esse finalzinho aqui. Escrevi, parece que é poético até, mas eu juro que eu estudei muito para chegar nesse pedacinho aí, né? E aí, para você chegar então até e além, porque o negócio não termina, né? Do domínio íntimo, pleno autoconsciente pacífico, do micro-universo consciencial, em primeiro lugar, caminho interno, reciclagem intraconsciencial, né? E das bioenergias, que é um negócio que está fora, o Serenão já está fazendo a disrupção de tudo isso daí, né? Bioenergia sobrevivendo somente com mental soma ou paracérebro, e aí em plena harmonia com os fluxos sincrônicos mais sutis das múltiplas dimensões conscienciais do cosmos, e nessa parte você pode chorar, enxugar as lágrimas, porque realmente é bonito esse finalzinho, né? Ficou legal. E aí, tudo brincadeira, pessoal, eu gosto de brincar, mas eu quase chorei, eu quase chorei quando chegou nesse finalzinho aí, foi uma parte boa. Falando em chorar, Marcelo, 11h36. Cheguei num ponto aqui mínimo, né, que precisava se chegar. A gente deve ter perguntas, vamos decidir aí como é que a gente toca aí, pessoal. Como é que estamos, Marcelo?
A gente tem aí nossos 4 minutos finais e, assim, a gente recebeu muitos comentários, até comentei ali com os colegas que sua aula geralmente é muito reflexiva, então não tem como a gente compartilhar tudo. Então, já vou pedindo desculpas de antemão aí que não vou conseguir passar todas as suas perguntas, mas eu prometo que eu vou passar para você depois ali do nosso final. Mas eu tenho uma pergunta aqui no final que vale a pena porque são complementares. Tem um comentário do Robson, que ele coloca que vivemos no determinismo diante da lei, da causa e efeito, e devido à condição evolutiva, cosmoética e holocármica da maioria das consciências do planeta, diante dessa reflexão, ele pensa que estamos alinhados com as comunex arredores e com o fluxo cósmico. O que você acha? E logo em seguida, o Munir colocou como é que você pensa frente aos parâmetros desse alinhamento ou não com o fluxo cósmico em nosso nível evolutivo de hoje? Sobre o que podemos refletir em nossas vidas, né? Que até você colocou ali o William entre os 20% e 25% ali, sobre o que podemos refletir sobre nossas vidas para aferir esse alinhamento. Então... Tá. Legal, legal, Marcelo. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Eu vi ali, abri aqui, né? Estou vendo aqui no bate-papo, Marcelo, então foi legal que você foi falando, eu já fui lendo aqui também, né? Quanto à questão que o Robson levantou ali, Robson, obrigado pela tua pergunta, bem legal, né? Mas penso que estamos alinhados com as comunex arredores e com o fluxo cósmico. O que acha, né? Eu vejo que a gente pode ter momentos de maior alinhamento com esse fluxo cósmico e momentos de menor alinhamento. Isso não só numa mesma vida, não só em certos períodos da vida, mas até no dia. Até no dia, né? Então, por exemplo, aquele dia em que você está, aquele momento, pensa uma manhã, por exemplo, que você estava no teu máximo. Pensa naquele curso de campo que você fez, aquele ECP2, às vezes o CEP, né, o Imersão Progesterápica. Aí você teve toda aquela assistência, aí você está pensionizando positivo, você entendeu sobre você chegou a conclusões, você se desassediou. Naquele instante, né, você se sente mais alinhado ao fluxo do cosmos, mesmo com todas as suas bobagens. Todos os problemas que você tem para resolver, você ainda se sente mais alinhado, né? Você tirou uma carga e você está respirando, está com a cabeça fora d'água, você está vendo que a coisa pode funcionar. E aí expande isso para quando isso durou mais, né? Eu vou dizer para vocês, francamente, em alguns momentos da reaprendência, do trabalho, quando estava mais criando a reaprendência, a coordenação inicial, algumas coisas lá, eu passei dias, semanas, eu vou falar sério, meses, me sentindo alinhado ao fluxo do cosmos. A minha cabeça não pensava bobagem. Pensar mal dos outros já faz tempo que eu não penso mesmo. Mas eu não pensava, não tinha mesquinharia, né? E aquilo era muito do trabalho, né? Então, quando você... Por que eu estou respondendo isso? Porque quando você começa a trabalhar, isso é bem importante, né? Eu queria ter chegado nisso no seminário dos educadores históricos. Trabalhar em sintonia com as equipes extrafísicas. Quando você consegue formar uma equipe intrafísica e trabalhar em sintonia com a equipe extrafísica, de modo cosmoético, ambas cosmoéticas, cara, esse é o fluxo do cosmos na veia, né? Você tá no teu modo turbo fluxo do cosmos. Só que isso varia, né? De instantes, de momentos, né? E tudo mais. Então eu entendo que é muito possível e acho que todos nós aqui temos vivências que nos mostram quando a gente, né? Estava acertando mais alinhada, a coisa fluindo, né? Parece que a vida se abre. Você se sente um escolhido dos deuses. Você até fica meio chateado de tudo dar tão certo. Você até pergunta, o que tá... É bom demais para ser verdade. Então tem esse ponto aí do Robson. Eu vou ler o do Munir aqui de novo. Desculpa, pessoal. William, como você pensa os parâmetros desse alinhamento, não com o fluxo do cosmos, ou não, né? Em nosso nível evolutivo, hoje um pouco isso, Munir, né, que a gente falou aqui agora, né, esse alinhamento e sobre o que podemos refletir em nossas vidas para aferir. Muito bom. Acredito que a resposta ao Robson, Munir, ela já ajudou um tanto, né? Mas quando a gente colocou aquelas variáveis da lucidez e colocou ali o parapsiquismo e colocou a interassistencialidade,
Eu acho que são indicadores fundamentais, essenciais, que se abrem mais indicadores, né? Para quem gosta de monitorar, bem legal isso, pode abrir vários indicadores, mas, de fato, o problema todo de você chegar até a desperdicidade, eu considero como sendo o grande lance. Então, para todos vocês que conhecem isso, a gente até repete muito aqui na Reaprendência, para a formação de professores, o capítulo 700 dos 700 experimentos da Conscienciologia. Tá? Lá no capítulo 700, você tem o quê? A receita ideal da Conscienciologia para você, intermissivista. E qual é a receita ideal? 3 coisas. 1. Busque sintonizar uma técnica evolutiva. Reciclante, inversor, reciclagem intraconsciencial, seja recim, ressex, você colocar esses planos para funcionarem, né? Seja na condição de inversor ou na condição de reciclante, colocar isso para funcionar, te alinha ao fluxo do cosmos. Porque estar em evolução de modo cosmoético é estar alinhado ao fluxo do cosmos, que é evolutivo, e por ser o próprio fluxo já é cosmoético, né? Então, para se alinhar a isso, eu preciso estar em trânsito, em caminho, em consecução. E essa consecução tem certas características que são a reciclagem intraconsciencial e a extraconsciencial. Pessoal, eu posso passar um pouquinho mais, porque eu passei 2 minutos para fechar o raciocínio aqui? Qualquer coisa, vocês dão um grito aí, joga uma peteca aí da casa de vocês em mim, tá bom? Mas o ponto é o seguinte, né? A gente explorou isso no artigo e eu convido vocês a lerem essa parte aí para frente, que é a parte da reciclagem intraconsciencial. Então, a recim, ela se dá aqui, né, nessa vida humana, para você intermissivista, de modo lúcido, refazendo as suas sinapses, para-sinapses, né? Objetivando, e aí já estou pegando ali a linha da professora Natália, objetivando para você a sua evolução, ora bolas. Isso é a metacognição mais importante. É a gestão da aprendizagem evolutiva. Me diga se tem metacognição mais séria que essa. Metacognição, ou, como eu gosto, auto para metacogniciologia. É você pensando sobre a sua evolução, a sua aprendizagem, como você funciona, né? E estabelecendo bons parâmetros, né, de bom ritmo para reciclagem intraconsciencial e reciclagem existencial. E isso só dá para fazer depois que você é lúcido, ou pelo menos um pouquinho. Se você for consciente lúcido, que entende da evolução, sabe que ela existe, sabe que tem parapsiquismo, sabe que tem multidimensionalidade, e todo mundo que está nessa sala agora sabe disso, ora, resta para você um plano evolutivo. Use a sua auto para metacognição e estabeleça o seu plano evolutivo, que é o que interessa. E nem interessa agora, interessa até pouco, até certo ponto. Qual é o curso intermissivo que você fez? Você tem que cidade você está, que está acontecendo? Isso aí tudo vai ser agora o teu neoplano evolutivo. Outros dariam o nome disso de ProExis, Programação Existencial. Né? Então, a reciclagem intraconsciencial, a reciclagem existencial, o movimento a partir desses caminhos, né, é fundamental para a gente seguir em frente. Então, por exemplo, você vai fazer a técnica de mais um ano de vida intrafísica. Aí você fala assim, poxa, mais um ano, o que eu faço nesse mais um ano? Vou organizar, não, eu vou organizar minha casa, eu vou organizar meu trabalho, eu vou escrever um livro, eu vou isso, eu vou aquilo, tudo bem? Aí eu vou lembrar você, só não esquece de uma coisa importante, que o Munir ontem falou e todos vocês nas aulas viram. Quem não fez a disciplina 10 vai ver ou já devia até ter lido, né? É o problema lá do Jacob, do voltei. O mais um ano de vida, essa técnica radical de mais um ano de vida, não é para a gente construir ponte, fazer prédio, criar uma nova empresa exatamente, não é bem por aí, ainda que isso até pode ser parte, às vezes, da ProExis de alguém. Mas o problema é do caminho interno, reciclagem intraconsciencial. E se não há mudança, não tem nem chance de estar vendo reciclagem intraconsciencial. Você pode até fazer uma mudança ruim, errada, mal feita, difícil, complicada, mal pensada, mas pelo menos está fazendo uma mudança. Agora, o problema é você, então, para estar no fluxo, você tem que ser o fluxo. Para ser o fluxo, você tem que estar em movimento. E para esse movimento ser fluxo que alinha com o fluxo do cosmos, tem que ser um movimento interno cosmoético. Então, a reciclagem intraconsciencial,
a reciclagem existencial, alinhada ao fluxo do cosmos, à evolução, em autocoerência, né? Aquilo que você já sabe. A vida precisa se transformar nisso. E vou dizer para vocês que é um desafio para todos nós, porque a gente é intermissivista de primeira viagem. Primeiro curso intermissivo, ponto final. Né? Então, o que acontece? Eu estou respondendo ainda aqui ao Munir, né? O problema todo, Munir, é isso, é movimento com cosmoética, de mudança, de reciclagem intraconsciencial, e aí você recicla a vida para dar suporte a isso. Eu peço que leiam lá no artigo, essa parte é bem legal. Dou até um exemplo de professorando, né? Bem curioso lá, que é bem legal olhar, e não é o caso específico de algum de vocês, por favor, não é não, mas é o caso de muita gente, né, que aconteceu. A gente trabalha nisso aí há 15 anos já, e a gente viu isso várias vezes, né? Faz 15 anos que a gente vê, na verdade, né? Então, isso tudo acontecendo, né? E aí eu diria, para nós, alguns pontos também a gente pode objetivar. Por exemplo, a caminhada para uma lucidez extrafísica é inevitável, então a gente não vai viver só de teoria. O estudo desde que você aplique. Né? Eu sempre que olho aquela frase, eu penso nisso. Né? Estudo, saia da sua ignorância, estude, aprenda, veja o próximo passo, veja o que vem nos próximos anos, décadas, séculos, vidas, né? A gente vai ver prognósticos de vidas futuras como os despertos evoluciólogos serenões vivem. O problema todo é que esse estudo tem que ter aplicação. Você estuda a evolução para viver a evolução. Se você só estudar ela, daqui a pouco você dá uma desalinhada, não funciona. Se você não fizer o caminho interno, não adianta fazer o externo. É isso que a gente está falando lá, né? E até uma descoberta legal, eu sempre procurei aquilo, mas eu sou muito bobo e ignorante e não me esforcei, achei só agora, que é a recim intermissiva. Né? Então, vocês, professores, quando perguntarem na sua aula, mas a reciclagem tem reciclagem no extrafísico? Aí você já tem um verbetinho lá que vai te ajudar. Recim intermissiva. E olha só que pontual. É você, intermissivista, fazendo o seu ajuste de compreensão das realidades extrafísicas para você poder evoluir. Né? Então, Munir, a tua pergunta é super legal, né? E ela passa por isso. Na verdade, eu queria, com o artigo, justamente responder essa pergunta que você está fazendo. O que podemos refletir em nossas vidas para aferir esse alinhamento? Então, vamos lá. Na super síntese, desenvolver a nossa lucidez, aplicar técnicas de reciclagem, recim, ressex, né? Veja o capítulo lá, o último capítulo, todos nós vemos lá o último capítulo dos 700 experimentos, vê a receita evolutiva, colocar a desperticidade nessa vida como uma meta real, aderir de fato à interassistencialidade, que tem predomínio da TARES, do esclarecimento, e para fazer isso a gente precisa se esclarecer primeiro, vivenciar, ter exemplarismo, ter força presencial para seguir essa caminhada, essa trajetória. Né? E aí, com o tempo, a gente chega lá. Né? Super 11h49 aqui, falei com o Munir, ali já perguntou, o Robson perguntou, comentei ali um pouquinho, o que fazemos? Fazemos respostas posteriores, então? Pode ser? A gente está aqui quase no final do nosso cronograma e realmente eu dou os parabéns aí pelo professor William, que realmente você conseguiu apresentar muita coisa em 1 hora. Então, assim, o fechamento aí que o professor William fez é muito bom para todos nós aqui. Fico muito grato, obrigado aí, William. Realmente a sua apresentação aqui, ela deixou um processo de muita reflexão. Eu acho que não tinha... um ambiente ficou muito bom aí para a gente poder continuar aí as nossas pesquisas, né? Então, muito obrigado. Te agradeço, Marcelo. E fechando, né, o recado final nosso é esse. Responde muito bem a pergunta do momento. Eu devia ter falado isso aqui, não tomar 10 minutos do tempo de vocês, né? Mas é isso aí, amigo Munir. A qualidade das reciclagens intraconscienciais, né? Da consciência lúcida, que por incrível que pareça somos nós, por incrível que pareça é a gente mesmo, né? É demonstração incontestável da vivência e compreensão da evoluciologia. A conscienciologia é sinônimo de autoevoluciologia. Então, como a gente pode pegar evidências, o que a gente pode priorizar? Olha, eu te digo, é a reciclagem intraconsciencial, que tudo vai vir dela, né? É esse caminho interno. Esse é o recado final, eu compartilhei ali em função disso, né? Tá tudo lá no artigo, vocês fiquem à vontade, eu agradeço muito vocês.
Obrigado por essa oportunidade, eu ansiava essa oportunidade há muitos anos, não estou exagerando, né? Quando eu entrei no curso de física e um professor de física me viu lá na Universidade Federal colando panfleto no instituto e tal, né? Lá das palestras e tudo, e ele me deu uma intimada, falou, mas o que você quer com isso tudo? Eu falei para ele, olha, eu gostaria de unir a compreensão do mundo, do cosmos, né, da astronomia, da astrofísica, de tudo isso, com uma teoria evolutiva que eu vejo aqui. Eu queria unir a física, eu falei para ele, eu queria unir a física à conscienciologia. E até certo ponto, para mim, pela primeira vez na história, eu consegui fazer essa união, que é bem diferente do que eu imaginava, não é bem a união da física com isso, mas que era o quê? Era unir o conhecimento sobre a realidade, né? Que a gente deve vir buscando aí, eu posso olhar para o Munir e falar, sem dúvida nenhuma, que eu já fiz isso com o Munir antes, né? Que lá na Grécia ele certamente era um filósofo muito correto, muito bom, eu certamente era um sofista, brincando com ele, me divertindo, né? E fazendo festa, tomando vinho, fazendo bagunça nas festas, e o Munir lá estudando, escrevendo, e eu continuando fazendo bagunça, né? Vou parar de fazer bagunça daqui 50 vidas, Munir. Mas, dito isso, né, essa agora é a primeira oportunidade que eu tive, que eu dei para mim, de unir tudo isso, né? Por mais que o Valdo já disse que eu chovi no oceano do que o Valdo escreveu, mas teve a maior relevância de tudo que eu já estudei até hoje aí. Então, muito obrigado e um ótimo dia aí para todo mundo. Muito obrigado, William. Muito obrigado, pessoal, aí pela participação de todos. Eu queria fazer um agradecimento aí, em nome da Reaprendência, a todos os voluntários, a todos os autores aí que são a pérola aí desse evento. Muito obrigado aí pela publicação dos artigos, pela apresentação excelente, e por compartilhar, né, principalmente as vivências, as pesquisas de vocês. Com certeza isso faz muita diferença para os pesquisadores de parapedagogia e reeducaciologia e pessoas que estão iniciando aí os estudos frente à parapedagogia, como que é ser um professor de conscienciologia, como é que são os meandros, né, desse caminho. Então, eu agradeço profundamente aí a todos. Queria fazer um agradecimento também a todos os participantes, que sem vocês aqui realmente não seria viável esse evento. Gostaria de fazer um agradecimento à equipe técnica, né, que a gente vê, por exemplo, que a gente sofre aí dificuldades no processo aí de lidar com a organização, então a equipe técnica está de parabéns, muito obrigado. E eu também gostaria de fazer uma chamada aí para vocês, todos os interessados que têm interesse em inscrever o ano que vem. Nós teremos o nosso 4º simpósio de reeducaciologia e nós estamos abrindo a partir de agora. Então, aí eu já estou aproveitando os 46 participantes e aí a gente também pode expandir para no mínimo 5 dos participantes que estão aqui para escrever para o 5º simpósio de parapedagogia, que vai acontecer ali entre o dia 16 e 17 de outubro de 2021. E lembrando que a Reaprendência, todos os anos, nós temos a Semana da Reeducação. Dentro dessa Semana da Reeducação, nós temos o nosso curso de campo, que é o curso Campo Energético Parapedagógico. Depois nós temos o Seminário dos Educadores Históricos, que aconteceu esse ano. Nós temos todos os anos ele. E dentro dessa semana nós também temos o simpósio. Varia de 2 em 2 anos. O 5º é o simpósio de parapedagogia, que foi esse ano, e o ano que vem nós teremos o de reeducaciologia, tá? Então aí já anotem aí na agenda de vocês, né? Tem um ano aí, então não tem desculpa que não teve tempo, que não se organizou. Estou dando um recado com um ano de antecedência, tá? E também com relação à chamada de trabalho, nós temos aí, eu vou disponibilizar lá no WhatsApp para vocês a chamada de trabalho e vocês conseguem ter informações sobre os temas principais, sobre os temas que podem fazer correlação e também o canal para vocês entrarem em contato para tirarem dúvidas sobre a chamada de trabalho, tá bom? Então, eu agradeço em nome da Reaprendência novamente e muito obrigado aí, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau.